Na verdade, o que foi criado foi a hipótese, né? Que é uma hipótese nova, né? Esse fenômeno de uma pandemia, né? O que é uma pandemia? Sobretudo a questão do Covid-19, né? Uma questão sanitária que está acometendo todo o planeta, né? Então, nós tivemos que adequar a nossa legislação, inclusive, né, a lei, né, a Lei 13.982, que foi publicada no dia 2 de abril, né, do ano corrente, de 2020, ela altera, muitas pessoas não sabem dessa informação, mas ela já altera uma lei que a gente já tinha no nosso ordenamento jurídico, que é uma lei antiga, que quase todo mundo conhece, que é a LOAS, conhece pelo apelidinho de LOAS, né, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Essa lei é a Lei 8742, de 1993, e ela trata especificamente dos benefícios assistenciais, né, do Bolsa Família, do benefício de prestação continuada, que algumas pessoas recebem, né, porque não tem condição de trabalhar, o idoso carente ou a pessoa com deficiência física, ou né, não só uma deficiência física, uma deficiência, mas que se enquadra nos requisitos de carência da lei. Né? Então, essa lei que foi publicada agora no dia 2 de abril, que é a Lei 13.982 de 2020, ela altera, né, a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, assim, foi muito pertinente essa fala inicial do Silvano, porque não é uma concessão que governo nenhum está fazendo, né, em nenhuma esfera, municipal, estadual, federal, nem deputado, né? Foi uma alteração de uma previsão da lei em função dessa situação nova, inédita que nós estamos vivendo, né, nesse contexto de uma crise sanitária, de uma pandemia causada por um vírus que está circulando aí mundialmente, né? E que chegou, o primeiro caso que a gente tem relato no Brasil é do final de fevereiro, né, pouco depois do carnaval. Então, a gente teve essa medida legislativa para poder contemplar aí. E qual que é o objetivo? O objetivo, né, amparar uma situação de emergência, porque, veja bem, muitas pessoas, elas vão ter a sua fonte de renda, Silvana, alterada. Você concorda comigo? Sim. Né, muitas pessoas não vão conseguir sair para trabalhar, ou mesmo que saiam, elas não vão conseguir ganhar, né, ou ter o mesmo rendimento que elas estavam acostumadas, habituadas a ter. Né? Então, vai cair aí o rendimento. Então, por isso, uma situação nova, inédita, né, um auxílio emergencial. Então, vamos lá, né? A Lei 13.982, ela é regulamentada por um decreto. Eu estou falando assim, gente, né, só para dar um panorama, mesmo que isso é coisa de advogado, de professor, que gosta de falar onde é que está isso, né? Qual que é a lei? Então, a Lei 13.982, de 2 de abril, ela é regulamentada por um decreto, que é o Decreto 10.316, e, posteriormente, por uma portaria ministerial, que foi publicada agora no último dia 7 de abril. Que é a portaria 351. Além disso, a gente tem também uma medida provisória, né, que vai ser ainda votada pelo Congresso Nacional, que é a 937/2020, que ela vai contemplar outras questões. Eu já até havia falado com os meninos aqui da rádio, que vai precisar, assim, a gente vir aqui à rádio várias vezes para falar de várias questões, né? Questões trabalhistas, questões tributárias, como é que ficam os contratos, questão educacional, né, quem está, né, em escola particular, questão de direito consumidor, eu comprei uma passagem, eu fiz uma compra, como é que fica? Então, assim, isso vai ter impactos de uma série de ramos do direito, né, de áreas do direito. Então, a gente vai precisar estar constantemente vindo aqui, esclarecendo a população, tá certo? Então, bom, a princípio, né, esse direito ao auxílio emergencial, ele é devido ao cidadão maior de 18 anos, né, que não tenha um emprego formal. O que é o emprego formal? A pessoa, ela trabalha, mas ela não teve isso registrado na sua carteira. Né? Eu sou professora lá na Universidade Federal de Viçosa, das disciplinas de legislação trabalhista, né? E eu comento com os alunos que o ideal era que todas as pessoas tivessem uma carteira assinada, com seus direitos resguardados, mas a gente sabe que isso ainda não é a nossa realidade, né? Então, todo aquele cidadão que tenha mais de 18 anos, né, e que não tem um emprego formal de carteira assinada, ou que ele vai exercer uma atividade, né, na condição de um trabalhador informal, que ele vai ter uma renda, né, um microempreendedor individual, um contribuinte individual, ou seja, ele tem uma renda, mas ele não tem aquilo registrado para efeitos trabalhistas, né, de direitos.
Tá aí agora 11h10, estamos de volta por aqui. O programa é sábado aí do seu final de semana. Para você que está aí do outro lado conferindo aqui a nossa programação, hoje a gente está por aqui, né, tirando as suas dúvidas quanto ao auxílio emergencial aí para você que tem direito de receber. Preste atenção, tá? O telefone, gente, não tem como eu atender, tá? Eu até tirei aqui fora do gancho, porque senão, né, não tem como eu atender. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar através do WhatsApp, tá? Que é o mesmo número, 3855-9195. Você manda por lá. Manda também aí mensagem de texto, tá? Porque se mandar áudio, não tem como, eu tenho que ouvir antes, né? Os áudios, não tem como ir pro ar, tá bom? Então manda aí mensagem de texto. E a gente já vai passar para as perguntas, né, Débora? Acho que fica mais fácil a gente fazer o bate-bola, né? Porque às vezes uma dúvida de um é a dúvida de muitos aí. Então, semana passada, quando eu recebi aí a participação da advogada lá de Patos, ficaram aqui algumas perguntas que não deu tempo para me passar para ela. Passei para a Débora e ela vai tirar aqui, tá? Tem aqui uma perguntinha de um ouvinte que mandou. Gostaria de saber da doutora se uma pessoa que era aposentada e o benefício foi cortado pelo INSS e a pessoa vai receber a última parcela no mês de abril, se ela tem direito aí de receber o auxílio. Bom, Silvano, eu tive dúvida nessa pergunta, porque é o seguinte, para o INSS cortar uma aposentadoria, porque a pessoa falou aí na pergunta, era aposentada, né? A não ser que seja uma aposentadoria por invalidez, que o INSS reviu, né, e constatou que ela tem aptidão aí para o trabalho e cancelou o benefício. Ou estava encostada. Mas aí não é aposentadoria, aí é auxílio-doença, né? Auxílio-doença, né? Enfim, né? Mas o que eu sugiro é o seguinte, que a pessoa, então, se ela dois caminhos, se ela se considerar ainda, né, que tem aí o direito a se manter aposentada, seja por uma questão de tempo, ou de idade, ou por uma questão de saúde, de doença, ela pode pedir a prorrogação desse benefício, tá? Inclusive, até fazer aqui um outro adendo dessa pergunta, muita gente, Silvano, deu entrada em benefícios previdenciários antes de ocorrer essa questão do isolamento social e o processo não concluiu, porque não está nem fazendo as perícias médicas, né? Então, qual que foi a orientação do governo? Mesmo que você tenha feito o pedido no INSS e ficou aí pendente, né, análise do documento ou da perícia médica, o governo autorizou o INSS a antecipar esses benefícios. Você não precisa, a princípio, ir à agência para fazer a perícia médica, mas você vai ter que enviar, né, aí talvez pelo correio, alguma coisa assim, o atestado médico comprovando sua condição de saúde. O INSS ele vai estar autorizado a antecipar o benefício previdenciário. Então, no caso dessa pessoa, o que eu sugiro? Se ela entende, né, que o benefício era devido, qualquer uma das aposentadorias, ou mesmo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ela vai dizer que não está capaz ainda para continuar trabalhando, vai pegar um documento médico, um atestado, um relatório e vai pedir a prorrogação. Agora, se realmente não é o caso dela continuar recebendo o benefício do INSS, eu sugiro que ela espere receber e depois faça o cadastro do auxílio emergencial. Só que ela não vai receber as 3 cotas, ela vai receber só as remanescentes, ou seja, 2, né? A referente ao mês de maio e ao mês de junho. Porque ela já ficou o mês de abril amparada pelo benefício, tá certo? Tá. Muito bem, outra pergunta aqui. Mora uma senhora com uma filha especial que recebe o benefício e mais 2 filhos. Eles têm apenas o benefício da filha e não recebem mais o Bolsa Família. Então, esse grupo familiar aí é composto, então, pela idosa, né, pela avó, é isso? Uma senhora, a filha que recebe um benefício especial e 2 filhos, né? Então, o núcleo familiar é composto por 4 pessoas. Essa filha precisava ver que tipo de benefício que ela recebe. Tá falando aqui que não é o Bolsa Família. Então, eu estou entendendo que pode ser um benefício assistencial lá da lei orgânica, né? O que é destinado aí a pessoa com deficiência ou que não tem capacidade para o trabalho, que é considerado carente. Agora, se esses 2 filhos são maiores, ela não pode receber, tá certo? A filha. Mas é óbvio aí que, colocando a renda desse grupo familiar, a gente pode entender que eles estão recebendo menos do que 3 salários mínimos, correto? Então, ou a senhora ou os 2 filhos podem requerer, esses outros 2, né, podem requerer sim um auxílio emergencial, desde que todos eles sejam maiores de 18 anos,
desde que eles tenham, né, um trabalho informal, como autônomo, como diarista, como um trabalhador sem carteira assinada, ou um contribuinte individual, ou um microempreendedor individual, e que, somando a renda ali, não ultrapasse os 3 salários mínimos, que é R$ 3.135. Então, a senhora pode pedir, ou um dos 2 filhos, né? Ou os 2 filhos, né? Lembrando que a gente tem a limitação de 2 auxílios emergenciais por núcleo familiar, tá De certo? qualquer jeito tem. De né? qualquer jeito tem. No núcleo dessa família aí Então, tem direito. objetivamente, respondendo, tem jeito, né? Então, aí vai decidir aí quem é que vai receber. Se é a senhora ou se são os 2 filhos, outros 2 filhos aí, tá? Que eles têm que ser maior de 18 anos e comprovar que tem um emprego, né? Ou que estão desempregados e que a renda não ultrapasse 3 salários mínimos. Muito bem, outra pergunta aqui. Quem tem o cadastro único, mas não recebe o Bolsa Família e não tem conta, como vai receber? Quem tem o cadastro único não recebe mais o Bolsa Família e não tem conta. Então, o que vai acontecer é que a Caixa, né, está autorizada a abrir uma conta poupança social digital para essa pessoa, tá? Agora, seria interessante entrar no aplicativo da Caixa ou no site da Caixa e fazer lá o cadastro com as informações básicas, mínimas, necessárias para a abertura dessa conta. Ou, né, o ideal é fazer isso de forma remota, né, pela internet, se não conseguir comparecer à agência bancária, né? E aí, repito, obedecer, né, as medidas de prevenção, agora está autorizado a sair com máscara, uso do álcool gel, manter a distância de 1 a 2 metros, né, das pessoas, né? Muito bem. Quem recebe o auxílio doença? Pega esse Não, auxílio? né? Como eu falei, a gente já falou. Quem tem carteira assinada e quem está recebendo benefício previdenciário não recebe, tá? Porque já está amparado. Agora, como eu falei, se esse benefício for... porque o auxílio doença ele é recebido por um tempo determinado. Se durante esses 3 meses, né, cortar, eu sugiro pedir a prorrogação, não vai ser feito perícia, basta que você envie para a agência do INSS um laudo, um atestado médico, que o INSS está autorizado a antecipar e continuar pagando esse benefício, tá certo? Sim. Então, já até como uma medida preventiva, né, a pessoa já ir se antecipando. Ela já vai ao médico, já disse que não tem mais condições de continuar trabalhando e vai se documentando porque ela consegue receber por mais tempo. Fui demitido e fiz o cadastro, mas não tive retorno. O que devo fazer? Pois não foi gerado o código dele. Então, provavelmente essa pessoa que foi demitida, né, primeiro, precisava saber se ela estava num vínculo formal, de carteira assinada. Porque se essa pessoa estava num vínculo formal de carteira assinada, ela não tem direito ao auxílio emergencial, porque ela vai receber o seguro-desemprego. E o seguro-desemprego, assim como os benefícios que nós falamos aqui, previdenciários e assistenciais, eles têm essa mesma função de amparar a pessoa nessa situação. Então, não vai receber. Agora, se ele foi demitido e não tinha um vínculo formal... ele tem que, ou, né, agora não adianta mais, mas teria que fazer o cadastro único ou ter que acessar lá o aplicativo da Caixa para fazer o cadastro, ou, na pior das hipóteses, comparecer à agência obedecendo as medidas, né, de segurança sanitárias aí. Outra pergunta. O pessoal que mora na zona rural, trabalha com queijo artesanal, tem direito? Então, a lei também não previu a possibilidade do trabalhador rural, que a gente chama de segurado especial, Silvano, que são aquelas pessoas que trabalham, que moram, né, numa propriedade urbano-rural ou numa propriedade rural e que estão ali trabalhando num regime de economia familiar. Tudo aquilo que se planta, né, é para a própria subsistência e vende o excedente, a lei não previu. Esse projeto de lei que eu falei, que é o projeto de lei 873 de 2020, ele está querendo também abranger essas pessoas, tá? Os pescadores artesanais, os aquicultores, os agricultores familiares, os técnicos agrícolas, né? Então, pra gente aqui isso vai ser uma realidade muito forte, né? Então, tem que aguardar aí a tramitação desse projeto de lei, porque eu acredito que vai contemplar e essas pessoas terão direito, desde que, como eu falei, sejam maiores de 18 anos e a renda familiar não ultrapasse a 3 salários mínimos, tá certo? Agora, essa questão do produtor de queijo artesanal, né? Tem que se enquadrar nisso daí também, né, Silvano? Porque a gente vê aí grandes produtores, né, de queijo aí que não se enquadram como o pequeno produtor, né, o produtor artesanal.
Então, tem que obedecer aí esse critério de ser cidadão maior de 18 anos e a renda familiar não ultrapassar R$ 3.135, tá? Porque senão a gente vai estar pedindo um benefício que não é devido e que muitas vezes, né, outra pessoa teria direito. E depois vai ter consequências, né? Sim, é isso que eu ia falar, gente. As declarações, né, são muito importantes serem feitas levando em conta a verdade do que está sendo, né, exposto ali. Porque o governo ele pode cruzar dados, pode cruzar informações, e se você requerer algo que você não tem direito, depois você vai ter que devolver e responder isso até na esfera civil, na esfera criminal, tá certo? Só abrindo um parêntese aí aproveitar, a gente está falando de pequeno produtor, né? O Sindicato dos Produtores Rurais soltou uma nota dizendo o seguinte: aos sindicatos trabalhadores rurais, né? Não é produtores, é trabalhadores rurais, assalariados e agricultores familiares de Rio Paranaíba, com a orientação da Contagem e FETAENG, orienta a todos os agricultores familiares, parceiros, meeiros e arrendatários que não acessem o plano emergencial do governo federal. O mesmo, ao estar acessando esse plano, poderá ter problemas com a qualidade de segurado especial, pois já tem o projeto de lei 873/20, que contempla a inclusão dos agricultores familiares, o qual ainda não foi aprovado na Câmara. Após a aprovação do projeto de lei 873/20, abrirá um novo link específico para os agricultores familiares, caso seja aprovado. Exatamente. Foi ótimo você colocar essa pontuação, Silvano. Por quê? Porque nesse primeiro momento isso foi voltado para o trabalho urbano. Então, de repente, se o trabalhador, né, rural, né, o pequeno produtor rural, ele faz esse cadastro, ele está fazendo uma prova contrária a ele, que quando ele for requerer uma aposentadoria na condição de segurado especial lá no futuro, vai dar problema. Né, o INSS pode questionar, mas pera lá, no ano lá de 2020, você que, né, se declarou como trabalhador urbano, então, assim, esperem a recomendação aí do Sindicato dos Trabalhadores, né? Esperem, porque, como eu tinha falado, né, esse projeto de lei que está para ser votado, o projeto de lei 873 de 2020, vai contemplar, né, nesse segundo momento, esses trabalhadores, e aí eles vão ter um link próprio, com formulários próprios, que no futuro vai até ajudá-los no pedido de aposentadoria na condição de segurado especial. Muito bem, para fechar essa parte aqui de perguntas passadas, e a gente depois entrar nas que estão chegando hoje, quem recebeu Bolsa Família, mas não recebe mais, pode ser considerado cadastrado aí no CadÚnico? Sim, quem já, né, já usufruía do Bolsa Família já está nos cadastros do governo federal, né? Então já vai receber aí automaticamente, tá certo? Muito bem, tá aí. Vou fazer mais um intervalinho aqui, a gente volta passando aí para as perguntas que chegaram hoje, porque essas foram aí durante a semana, né? Que não deu tempo para a gente fazer aí com a advogada que participou aqui essa semana. Então, na volta a gente traz aí as perguntas que chegaram hoje. Daqui a pouquinho, então, a gente volta, não saia daí. Rádio Paranaíba. O melhor local para fazer aquele delicioso lanche em Rio Paranaíba é na Biscoitaria e Pastelaria Sonho Meu. Sabor e qualidade é o diferencial em seus produtos. Pão de queijo, biscoito de queijo, bolos, roscas, bolachas, broas, pizzas, o famoso e delicioso Bob Esponja e muito mais. Não perca tempo e venha logo conhecer a Biscoitaria e Pastelaria Sonho Meu. Rua Capitão Franklin de Castro, 425, em frente à Igreja Matriz. Faça já sua encomenda pelo telefone 99913-6347. Para enfrentar essa crise e vencer o coronavírus, é fundamental que fiquemos em casa. A CEMIG vai manter as agências de atendimento fechadas por tempo indeterminado e reforça que os canais digitais de atendimento estão à sua disposição. Solicite diversos serviços sem sair de casa pelo aplicativo CEMIG Atende e também pelo CEMIG Atende Web em cemig.com.br. Respeito à vida. Essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Isolamento social. Não imaginei que seria tão difícil. Ninguém para falar, para ouvir. Olá, tem alguém aí? Quem é você? Você tá falando comigo? É você mesmo. Quem mais seria? Rádio? Você fala? É óbvio, né? E se quiser me ver, é só me procurar nas redes sociais. Tem vídeos, fotos e até programação ao vivo. Quem disse que você está sozinho?
isolamento social pode ser menos complicado. Ligue o rádio, vai. Seu mais confiável companheiro, agora nas principais plataformas digitais e presente em todos os momentos da sua vida. Uma campanha da Amirte. Paranaíba FM. Agora, piadinha do velho. Na sala de espera do hospital, o médico chega pro cara muito nervoso e fala: olha, eu tenho uma péssima notícia pra te dar. A cirurgia que nós fizemos na sua mãe, nisso o cara interrompe: não, doutor, ela não é minha mãe não, é minha sogra. Aí o médico fala: bom, nesse caso então eu tenho uma ótima notícia pra te dar. Daqui a pouco tem mais. Piadinha do velho. Beleza, gente, estamos de volta então, agora 11h26, programa hoje, né, especial aí, a gente fazendo esse bate-papo com a Débora, tirando todas as dúvidas aí suas em relação a esse auxílio emergencial. Acho muito importante, né, a gente dar uma parada, né, deixar aí pra gente as músicas para depois, né, porque é um momento muito importante. Eu sei que você gostaria de estar ouvindo, né, músicas, curtindo músicas, né, mas vamos dar uma parada por enquanto para a gente poder, né, conversar. Não é todo dia que a gente tem, né, uma pessoa como a Débora, né, para sanar aí as dúvidas. Eu estou até comentando com ela aqui a semana inteira eu procurando, né, alguém para vir cá, né, falar sobre este assunto. Consegui a doutora lá de Patos de Minas, que foi também muito importante, e depois surgiu aí a Débora para a gente continuar, que a gente continuasse aí no dia de hoje. Só deixar bem claro para você, eu não sei como é que tá aqui a câmera, né? Se tem pessoal vendo a gente aí pelo Facebook. Às vezes você deve estar se perguntando: mas e quanto a máscara, né? Quanto às recomendações de não manter contato? Olha aqui, ó, a Débora tem ali o álcool em gel, tem a máscarazinha. E só lembrando que aqui nos nossos estúdios, né, gente, a gente, né, segue todas as recomendações aí que são passadas. Temos ali de fora o álcool em gel também, que o pessoal chega e passa ali na mão, né? Temos a água com sabão também, né, que é essencial. E aqui a gente está com uma distância bem considerável, né, longe, Débora? gente. Estamos longe, né? A janela aqui, tem a janela que não está aberta, tem que desligar o ar-condicionado. Tá errado ali, ó. Desligar o ar-condicionado e abrir a janela, né? Mas a gente vai seguindo as recomendações e graças a Deus, por enquanto aqui não tem caso, né? Temos caso suspeito, né? Mas não tem caso confirmado. A gente estamos na frente ainda nesse quesito, graças a Deus, e esperamos que continue assim, né, Débora? A gente precisa do apoio e da compreensão de todos para, na medida do possível, evitar a circulação e ficar em casa, porque o ideal é que a gente não tenha, né, nenhum caso. É isso aí, vamos então passar aqui para as perguntas que chegaram hoje, né? Vamos lá, a gente tem até as 12h30, vamos, na medida do possível, tirando e sanando aqui as dúvidas, tá? Muito bem, chegou aqui uma pergunta de uma ouvinte. Manda o nome, viu, gente? O nome aí de quem está falando, quem está perguntando e de onde está falando. Bom dia, meu nome é Antônia, gostaria de saber como faz para fazer o cadastro. A gente já falou, né, Débora? Então, assim, se a pessoa já era uma beneficiária de Bolsa Família, esses cadastros já estão, né, de posse do governo federal. Se a pessoa já era, né, um tipo de trabalhador formal ou informal, já tinha feito até o dia 20 de março de 2020 o cadastro único, o governo federal também já tem acesso a isso, vai ser automático. E agora, como é que vai fazer isso? Quem não está nessas duas hipóteses vai ter que acessar, então, os aplicativos, né, da Caixa Econômica Federal, Auxílio Emergencial Caixa, tentar fazer via internet, ou pelo telefone, ou pelo computador. Se não conseguir, realmente deslocar até a agência e fazer esse cadastro, mas obedecendo tudo isso que a gente está falando aqui, né? As medidas aí de segurança, né? De higiene e o distanciamento, né? Distanciamento aí social. Muito bem. Diz ela que o Bolsa Família ela não recebe, né, desde 2016, né? Mas se ela continua na condição de ser uma trabalhadora informal
acima de 18 anos, e que a renda familiar não seja superior a 3 salários mínimos, o governo pode liberar esse auxílio com relação a esse próprio cadastro que ela já tem, né, no governo federal. Esses dados já estão lá arquivados, já estão lá, né? Outra pergunta aqui queria saber quem paga o INSS, tem direito? Tem direito, né? Que aí quem está pagando o INSS ou vai estar recolhendo essa contribuição previdenciária na condição de microempreendedor individual ou contribuinte individual ou na condição de segurado facultativo. Quem que é o segurado facultativo? Né? O contribuinte individual é aquela pessoa autônoma, né? Que trabalha por conta e risco, vamos dizer assim. O microempreendedor individual é quem tem, né, um CNPJ que se enquadra aí nos critérios e requisitos do MEI. E o segurado facultativo é a dona de casa que contribui para se aposentar por idade ou o estudante. E uma dúvida que agora também surgiu, muita gente perguntando, o estudante tem direito, né? Principalmente porque a gente tem um público muito grande aqui de estudantes acima de 18 anos, né? Que tem aí desempenhado um trabalho de forma informal, um vínculo, né, que não esteja formalizado e que a renda familiar também não seja superior a 3 salários mínimos. Pode requerer o auxílio emergencial, sim, tá? Outra pergunta aqui, quem recebe pelo LOAS e tem um filho de menor? Nesse caso, na verdade, quem recebe aí o benefício é o filho, é isso? Eu precisava saber quem é que está recebendo esse benefício pelo LOAS, porque, como eu falei no início do programa, quem recebe um benefício previdenciário ou assistencial não tem direito, mas se esse benefício é devido ao filho, e ela recebe, e o filho é menor, e ela recebe na condição de representante legal, de tutora, e se ela se enquadrar nas hipóteses, eu entendo que ela teria direito de ela pedir, porque na verdade o benefício é devido ao filho, você entende? Então ela teria direito de receber. Muito bem, bom dia, gostaria de saber, minha filha não fez o Bolsa Família, ela era casada, mas separou do marido e não trabalha, tem uma filha de 8 anos, mora só as duas, mas ele recebeu um comunicado que seu CPF estava sendo processado. Ela não sabe por quê e nem procurou saber se está mesmo. Gostaria de saber se ela tem o direito. Ótima pergunta, porque eu ia falar inclusive hoje sobre essa questão do CPF, porque uma das questões é o cadastro da pessoa física, né, que é o CPF. Primeiro, ela tem direito, né, que ela recebia o Bolsa Família, não recebe mais. Ela está naquela condição de família monoparental, que eu falei, né, tem uma filha menor de 18 anos, então provavelmente ela vai receber o auxílio emergencial máximo aí de R$ 1.200. E no finalzinho da semana passada, né, acho que foi quinta ou sexta-feira, a Receita Federal soltou uma instrução normativa, que a princípio a pessoa tem que estar com o CPF regularizado. Mas muitas pessoas, né, por algum motivo, ou não votou, tem aí como uma consequência, uma sanção, a irregularidade do CPF, né? O CPF é cancelado, bloqueado. Então, a Receita Federal, ela disponibiliza também no site um link para a regularização desse CPF, que é super fácil de fazer. E se a pessoa tiver dificuldade para fazer, e agora também não está podendo sair para ir até a agência da Receita Federal, o que a Receita orientou? Que ela vai desconsiderar, ela mesma vai fazer essa regularização dos CPFs e vai estar, então, sanado esse problema de CPFs irregulares, certo? Outra pergunta, sou viúva, tenho 2 filhos de menor e recebo uma pensão. Trabalho como diarista, mas não estou trabalhando por causa disso, por causa do vírus, né? Tenho direito ao salário emergencial? Ela já recebe a pensão. Pois é, né? Você lembra que no início do programa eu falei então, que vai surgir muito caso de pessoas que estão amparadas por um benefício previdenciário ou assistencial, mas que o dinheiro desses benefícios não é suficiente, elas complementavam a renda com um trabalho informal, né? Eu entendo que isso vai ter que vir também por um outro projeto de lei para contemplar essas pessoas. Você concorda comigo, Silvana, que essa pessoa vai ter um impacto financeiro na vida dela? Né? Porque apesar dela receber esse benefício, né, para suprir, né, as necessidades, ela fazia trabalho de diarista. Exato. Mas com o vírus agora ela não está fazendo, está só com o benefício. Diminui a renda, né? Então, assim, a princípio, para ela, não, né? Ela não teria direito a esse auxílio emergencial porque ela já tem aí a pensão. Os filhos são menores, que ela falou?
São, né? Deixa Então eu nenhum ver. poderia requerer, De né? menor, 2 filhos de Isso. menor. Então, na princípio, não teria direito, a não ser que venha uma outra medida, né, contemplada por um outro projeto de lei para contemplar essas pessoas que vão ter um impacto na renda também. Mas, a princípio, o legislador não preocupou com ela porque ela tem um amparo. Ainda que ela vai ter uma diminuição da renda, ela tem um amparo financeiro. A gente está preocupado agora com aquelas pessoas que não têm nada, né? Pelo menos, graças a Deus, ela tem uma renda, né? Exato. É só, né, como se diz, economizar, né? Economizar. Mas como eu falei, né, o legislador ele não consegue prever todas as hipóteses. E aí a primeira coisa que eu vi, eu falei, mas e aquelas pessoas que, mesmo aposentadas ou com algum benefício, elas tinham um trabalho informal, elas vão ter um impacto também. Então a gente vai ter que aguardar e ver se vai ter alguma medida para contemplar essas pessoas, que também vai depender da extensão disso, né? Que pode ser que não seja só 3 meses, seja mais. E aí o impacto ele vai só aumentando, né? Sim, verdade. Outra pergunta aqui, oi, bom dia, queria saber se quem tem o cartão cidadão recebe com ele? O cartão cidadão é o cartão que a Caixa disponibiliza, né, para toda pessoa, né, para o segurado, para todo cidadão. Eu acredito que pode ser utilizado, sim, nas agências, nas casas lotéricas, nos bancos correspondentes, tá? Muito bem, outra pergunta. Mas aí tem que lembrar se enquadra nos requisitos, né? Maior né? de 18 anos, vai lá e que passa não tenha ele um lá, trabalho né? formal e que não receba, né, a renda familiar não ultrapasse 3 salários mínimos. Bom, então, se a mulher for aposentada, o marido tem direito de receber o que era dela ou não? Não entendi. Aí, vamos pensar essa situação. Então, é um grupo familiar que são 2 pessoas, é isso? Ela já é aposentada, ela já tem um benefício. Aí, ela quer saber se ele teria direito a esse auxílio emergencial. A princípio, teria que ver o valor dessa aposentadoria dela. Porque, veja bem, ele é maior de 18 anos, então ele atende o requisito, ele desempenhava algum trabalho informal e tem que ver se a renda familiar não ultrapassa 3 salários mínimos. Então, se pegar aí a renda dela, né, que é uma aposentadoria, e dividir por 2, talvez vai passar aí do 522,50 por pessoa. Então, tem que ver se vai ultrapassar. Se ultrapassar, não tem direito, mas se não ultrapassar, né, ele poderia sim requerer esse auxílio emergencial. Então, tem que ver a renda que essa família tinha, né, de 2 pessoas só, pelo que ela está falando aí. E se passar de 3 salários mínimos ou de 522,50 por componente, componente aí desse núcleo familiar, aí não tem direito. Muito bem. Nós temos o Bolsa Família, eu, meu marido e minha filha, nós vamos receber uma cota ou 2? Então, então elas já recebem o Bolsa Família, né? Eu entendo aí que nesse caso poderia ser até 2 cotas, né? Ela ter direito a... Na verdade, não é uma família monoparental, né? Mas poderia, no caso aí, né, acumular dois auxílios emergenciais, né? Vamos dizer assim. Ou 2 de 600, ou, né, um de 1.200. Eu acho que vai ser a melhor forma aí de resolver e de amparar em termos de auxílio emergencial para esse exemplo aí, para esse caso. Muito e aí, bem. lembrando que se já recebe o Bolsa Família, isso já vai está cair automaticamente. É só nos procurar registros ver, do né? governo, é. Mas uma pergunta aqui, gostaria de saber quem Na mora... verdade, Silvano, vai ser substituído, né? Então, se ela já está recebendo o Bolsa Família, aí tem que ver qual que é o valor desse Bolsa Família, quais são as cotas que essa família se enquadra, mas, na verdade, o que o governo vai fazer é substituir automaticamente já com esse auxílio emergencial. Então, vai ser os primeiros aí a serem contemplados nessas próximas semanas aí a receber esses valores. Então é só você procurar ver, viu? E lembrando direitinho. que o governo vai pagar aquele que é mais vantajoso. Se o valor do Bolsa Família for maior, vai ser o Bolsa Família. Se vai ser o auxílio emergencial, vai ser só mudar para o auxílio emergencial. Depois que passar esse período da crise, volta tudo ao normal. Gostaria de saber quem mora na zona rural, recebe o benefício. É o que nós acabamos de falar aqui no último bloco, né? O pessoal da zona rural vai ter que esperar um pouquinho mais, porque a princípio não foi contemplado, né, por essa situação agora. Está sendo discutido através de um projeto de lei próprio, que é o 873, né, de 2020, que inclusive soltou-se uma nota aí, né, do sindicato para esperar mais um pouquinho. Porque quem trabalha na zona rural está aí na condição de
né, de segurado especial. Ou é um técnico agrícola, é um agricultor familiar, né? Então tem que esperar mais um pouquinho. E se enquadrar nesses critérios que eu falei, maior de 18 anos, que a renda familiar não ultrapassa 3 salários mínimos, vai ter direito certamente. Muito bem, tá aí, gente. Tem muita pergunta aqui. Calma lá, calma lá. Agora 11h40, tem mais um intervalo chegando. A gente volta já já para continuar respondendo aí as perguntas, tá? Rações Carpec tem a qualidade de quem conhece a lida do campo. Rações Carpec todo mundo sabe, é a parceira de quem tá no trampo. Tecnologia de precisão para o gado de leite ou gado de corte. Tecnologia sem comparação, é da região, a Carpec é forte. Rações Carpec, 3851-7297. Carpec, completa por inteiro assim, é a sua cooperativa. Rações Carpec. Que a estrela da paz e do amor irradie um oceano de luz, saúde e alegrias a todas as mães. Rádio Paranaíba e Máximos, juntamente com o Comércio de Rio Paranaíba, promovem a super promoção Faça Sua Mamãe Feliz. Compre nas empresas participantes e concorra a um micro-ondas, um fogão a gás e a mais de 50 vale-compras. Sorteio neste dia 9 de maio, a partir das 10 horas, em programa especial na Paranaíba. Valorize o comércio de Rio Paranaíba, que é todo seu. Empresas participantes: Mercearia Econômica, Shopping Eldorado, Sorveteria Central, Loja Elétrica, Diná Boutique, Agriterra, Agricafé, Arte Farma, Ternura Modas, Unitelecom, Mercearia do César. Nota de falecimento. Os familiares e amigos de Ana Flávia Alves, filha do Roberto Alves, Beto, irmão do Batista vereador, cumprem o doloroso dever de comunicar o seu falecimento e convidam a todos para o seu sepultamento, que será realizado hoje no cemitério de Rio Paranaíba, às 16 horas. O corpo está sendo velado no velório municipal. A todos que comparecerem, a família enlutada agradece. Funerária São Francisco, a funerária do Goi, informou o falecimento de Ana Flávia Alves, filha do Roberto Alves, Beto, irmão do Batista vereador. Beleza, tá aí agora 11h43, a gente segue por aqui com o nosso programa, é sábado aí deste sabadão, hoje 11 de abril, hein? 11 de abril, ano 2020, para você que tá aí do outro lado, tá almoçando, preparando o almoço neste momento, bom almoço para você, brigadão aí pela sua companhia, tá bom? A gente já vai agradecendo aí as pessoas que já participaram com a gente, mandando aí a sua pergunta, as suas dúvidas. Hoje a gente conversando com a Débora em relação ao auxílio emergencial. E a gente continua por aqui com as perguntas, né? Aí que estão chegando aqui. Não sei se vai dar tempo da gente tirar todas, né? Mas se caso não der, a gente anota, né? Salva e semana que vem ela volta aí para continuar tirando, viu? Vamos lá então, deixa eu pegar aqui outra pergunta. É a da Edna, nossa ouvinte, ela quer saber se depois, é uma dúvida também, depois tem que pagar para o governo? Não. É aquilo que a gente disse, o dinheiro não é do governo, gente, não é o presidente que está te dando esse dinheiro não, viu, de mão beijada, até porque principalmente eles não vão fazer isso nunca, né? Isso aí é um direito que você tem, né, Débora? Exatamente, né? Assim como a gente tem, né, só aqui respondendo ela de uma forma para explicar, assim como a gente tem direito, por exemplo, à aposentadoria, aos benefícios assistenciais,
O legislador, na época, quando ele criou esses benefícios, o Silvana, ele não tinha condição de prever que nós íamos passar por uma pandemia, né? Então, assim, foi criada, né, essa hipótese aí que altera, como eu falei, a Lei Orgânica da Assistência Social, para suprir, para sanar esse contexto que nós estamos vivendo de situação emergencial. Então, não se preocupe que não tem que devolver para o governo. A questão que eu falei de devolver é só se, né, a pessoa fraudou alguma declaração, se ela não se enquadra nos requisitos, se ela recebeu de forma indevida. Então, é você, né, se enquadrar nesses requisitos que eu mencionei, de ser maior de 18 anos, de ter um emprego informal, né, que não tenha aí os direitos assegurados pela carteira de trabalho assinada, e que a renda familiar não ultrapasse 3 salários mínimos. Que com essa situação de pandemia, né, vai ter aí uma queda, né, nos rendimentos, na situação aí do emprego, do seu ganha-pão. E então o governo ele legislou sobre essa hipótese, né, sobre esse benefício. Então, agora, obviamente, se a pessoa, né, for fazer mau uso disso, assim, no sentido de fraudar documento, de querer receber de forma indevida, né, isso vai ser apurado por um processo criminal, enfim. Aí, só nessa hipótese é que teria que devolver isso para os cofres públicos. Mas, a princípio, não, né, um direito, né, como eu falei. Muito bem. E que a gente, né, como toda coletividade, que custeou isso através dos nossos impostos. Então, não está vindo nada de mão beijada, né? Isso é obrigação, isso é dever do poder público, né, dos nossos governantes. Muito bem, a Antônia, ela quer saber aqui, diz ela que já tentou, né, fazer aí o cadastro, mas não conseguiu. O que ela faz? Tem que ver qual foi o motivo, né, que ela não conseguiu. Algum dado errado, errado, mudança de endereço, alguma questão nesse sentido aí. Então, é tentar ligar no 111, lá naquele número que nós falamos também no início do programa, ver se as informações batem, né? Tentar fazer de novo. Se não conseguir, aí, né, na pior das hipóteses, é comparecer na agência, né, para saber o que tem de errado lá. Muito bem, vamos lá para mais pergunta. Quem é contribuinte do INSS, né, a gente já respondeu uma pergunta nesse sentido, né? Tem direito? Tem direito. Quem é contribuinte, né, individual, tem direito desde que seja maior de 18 anos, desde que não tenha um emprego formalizado e desde que a renda familiar daquele grupo familiar não ultrapasse 3 salários mínimos. Quem está esperando perícia para auxílio-doença? Também falamos sobre isso no início do programa, mas é ótima essa pergunta. Quem está esperando, o que é que vai acontecer? Não precisa preocupar, porque o governo autorizou o INSS a antecipar, tá, o pagamento desse auxílio-doença, que vai se dar aí não vai ser auxílio emergencial não, tá? Ele vai antecipar o próprio benefício previdenciário. Então, não cai na questão que nós estamos falando aqui de auxílio emergencial. Então, o governo autorizou que o INSS antecipe os pagamentos desses benefícios por esse período aí de 3 meses. E aí, lembrando que o valor do benefício previdenciário é de, no mínimo, 1 salário mínimo. Então, não é o auxílio emergencial. O que vai acontecer é uma antecipação do pagamento desses benefícios, por parte do INSS, que não vai dar conta de realizar essas perícias. Mas aí o que eu sugiro é o seguinte: se documente com laudos e relatórios médicos, né? Porque lá na frente, se o INSS daqui 3, 4 meses convocar para perícia, né, você vai estar aí com essa questão médica documentada, tá certo? Muito bem. Gostaria de saber quem já recebeu o Bolsa Família, tem que fazer o cadastro para sacar o dinheiro ou não? Então, na verdade, o ideal seria essas pessoas tentarem acessar, porque como já recebeu e não está recebendo mais, para saber se os dados estão corretos ou não. Porque, a princípio, como eu falei, o governo federal ele já tem isso na base de dados dele lá, ele já vai acessar para essas pessoas. Quem está recebendo hoje o Bolsa Família já está recebendo esse auxílio emergencial, já vai ser algo automático. Agora, as pessoas que já tiveram e por algum motivo foi cancelado, eu sugiro que faça de novo, né, esse pedido desse auxílio emergencial, mencionando inclusive isso, né? Algum número aí que eles tenham de registro aí para efeitos de Bolsa Família. Então vai ter que acessar novamente, né, o aplicativo e o site da Caixa para poder fazer o pedido do auxílio emergencial. Desde que também continue atendendo os requisitos. Maior de 18 anos, que não tenha um trabalho formal e que a renda da família não ultrapasse 3 salários mínimos.
Muito bem. Se quem trabalha de carteira assinada, mesmo sendo de contrato... Ficou estranho essa Trabalha pergunta. de carteira assinada, mas é contrato ou é um ou outro. Ou é um ou outro. Ou mas... você trabalha de carteira assinada ou é de contrato. Né? Na verdade, pode ser aqueles contratos temporários, Sim. né? Que também são assinados na carteira de trabalho. É o que a gente chama de trabalhador temporário ou os intermitentes. Por exemplo, Páscoa, né? E final de ano. Costumava se contratar muito de forma temporária na carteira de trabalho. Então, se o vínculo é formalizado, não tem direito, tá? Até porque, ao final desse vínculo, né, desse contrato, o que vai receber é o seguro-desemprego, né? Se está registrado, mesmo que seja um contrato, né, por tempo determinado, não vai receber. Muito bem, o Gilson quer saber como faz para requerer esse benefício. Já falamos. Gilson, como que faz para requerer esse benefício? Primeiro, você tem que saber se você se enquadra, né? Você é um cidadão maior de 18 anos? Ok. Você tem um tipo de trabalho que não é formalizado, né? Você é um autônomo, você é um contribuinte individual, você está desempregado, você desempenha um trabalho que não é de carteira assinada, ou você tem uma empresa, né, um CNPJ, um MEI, microempreendedor individual, ok. Se a renda da sua família não ultrapassar até 3 salários mínimos, R$ 3.135, você terá direito a esse auxílio emergencial. Tá? Tem que saber se você se enquadra nesses requisitos aí, nessas condições. Muito bem. Alessandro lá de Sequita. Bom dia, Silvano. Na verdade é o Maico, diz ele que ligou aqui. Eu não estou atendendo o telefone não, viu, gente? Manda aí através do WhatsApp e manda mensagem de texto, tá? Porque áudio não tem como, não dependendo do áudio, né? A gente manda para o ar é outra coisa. Ele quer saber o seguinte, que dia começa a pagar esse dinheiro do FGTS para quem trabalha de carteira assinada? E se de acordo com a data de aniversário ou se é liberado para todos na mesma data? Tem uma questão do FGTS aí. Aí é outro assunto, a gente não está falando... É Maico o nome dele? Isso. Maico, a gente não está falando... Hoje o programa é específico sobre auxílio emergencial, mas eu vou tirar sua dúvida sobre o FGTS. Ano passado, né, o governo liberou saques do FGTS. Então, uma outra medida também, que é uma medida trabalhista, então veja bem, você não se enquadra no auxílio emergencial porque o seu vínculo é um vínculo formal, de carteira assinada. O governo vai liberar saques do FGTS a partir de junho, veja bem, tá? Dia 15. A partir de junho. E aí vai seguir as mesmas regrinhas do ano passado, de acordo com... o aniversário de quem for sacar, do titular do FGTS, do beneficiário do FGTS, tá? Mas não é auxílio emergencial. É outra coisa. É outra coisa. Então, assim, como eu falei aqui no início do programa, o governo agora está preocupado com os mais urgentes, né? Com os mais urgentes. E o saque vai ser até 1.045, Silvano está me mostrando aqui. Não vai passar o valor de um salário mínimo também, só vai ser autorizado a sacar esse valor. Então, primeiro o governo pensou nessas pessoas mais vulneráveis, né, que não têm um vínculo formal. Então, primeiro vamos acolher essas pessoas. Depois, a gente vai ver o que pode ser feito, porque provavelmente vão ter efeitos trabalhistas de redução de salário, de redução de jornada, e obviamente vai cair o rendimento daquela família. Então, o que fazer, né? Então, o governo ainda está estudando uma série de coisas que ainda não foi publicado, também nebuloso. O governo vai subsidiar uma parte... Os bancos vão subsidiar outra, vai autorizar essa redução do salário mesmo, né? Tá tudo ainda meio incerto. Mas o governo não está preocupando agora com isso, porque essas pessoas estão, de certa forma, né, assim, mais seguras do que essas que eu estou dizendo aqui sobre o auxílio emergencial. Então, em junho está previsto, né, para suprir aí uma eventual redução salarial, o saque emergencial do FGTS a partir de junho, de acordo com as datas aí de aniversário dos correntistas. No caso vai ser uma transferência do PIS/PASEP, né, para o FGTS direto, né? E não vai poder passar um salário mínimo. Uhum. Bom, a Daniela Cristina quer saber aqui como eu vou saber se meu cadastro foi aprovado. Ela fez na terça-feira e ainda não teve resposta. Na terça-feira ainda não teve resposta. Eu acredito que deve vir alguma mensagem, né, pelo celular, alguma mensagem de texto. Eu não sei se eu não me engano, o prazo é uns 5 dias, né? Mas depende pode ser 5 muito, dias né? úteis, a gente teve feriado, né? Tá em feriado, então tem que ver as Vai vendo questões, essa semana, né, Daniela?
Se não, até a semana que vem, né? Até, por exemplo, sei lá, quarta-feira da semana que vem, não tiver nenhum retorno, nenhuma mensagem de texto chegar, nada, eu sugiro dela ligar no 111. Que aí ela tem que checar, né? Pra tirar alguma dúvida do que aconteceu. Anotem esses protocolos todos, né? Esses números, porque aí quando você já for ligar no 111, você já tem uma referência para dar pro atendente, né? Muito bem, gostaria de... que é outra coisa. Viu, Ana Júlia? Depois eu te atendo, tá? A Nívia, ela é cadastrada no cadastro único, ela não tem renda nenhuma, mas eu não tenho nenhuma conta nem na Caixa e nem no Banco do Brasil. Então, Nívia, primeira coisa, foi feito esse cadastro único antes de 20 de março de 2020? Se foi, ela vai ser uma das primeiras a serem contempladas aí. O que vai acontecer é que a Caixa vai criar uma conta. Provavelmente você deve receber no seu endereço, né, que está cadastrado aí, uma cartinha mesmo da Caixa Econômica Federal com esse número dessa conta social digital que foi criada e aberta em seu nome. Lembrando que vai ser uma conta de natureza de poupança, tá, gente? Que deve ser isenta aí de taxas, né, de manutenção, enfim, né? Tem que ser feito dessa forma. Então, eu acho que ela vai receber no endereço uma cartinha, né, da Caixa aí com o número dessa conta social digital, conta poupança social digital. Bom, se uma pessoa ela recebe aí um valor X, por exemplo, R$130 de Bolsa Família, ela vai receber os 600 mais os 130? Não, ela vai receber só os 600, que é o auxílio emergencial, porque o governo automaticamente vai substituir o Bolsa Família por esse auxílio emergencial. Tá? Então, aí, nesse caso, qual que é o mais vantajoso? O 130 ou 600? Os 600. Então, o governo vai automaticamente, né, fazer essa transferência. Ela também já vai ser uma das primeiras a ser contempladas aí, né? A primeira da fila, vamos dizer assim. E aí, passado esse prazo, ela vai voltar a receber os 130, tá? O auxílio emergencial deixa de ter essa natureza e aí volta normal, com o Bolsa Família normal. Exato. Tá? Alô, Micaela. Micaela é nossa ouvinte mirim, lá de Patos de Minas. A Sênia, que é a sua mãe, um abraço para vocês. E a Sênia, ela mandou aqui uma pergunta. Bom dia, quem tem empresa tem direito? Ela disse que tinha uma microempresa e mudou para uma empresa, né? Ela contribui aí com o INSS e também com os impostos. Tem que ver se ela está configurada aí na questão de microempreendedor individual, que aí se ela tiver e permanecer nessa configuração, ela teria direito, né? Tem que ver também o valor que ela contribui, tem que ver se a renda familiar não ultrapassa 3 salários mínimos, né? Se a empresa dela não tem, né, mais do que isso, faturamento mensal, né? Ela e a filha, só o grupo familiar também, tem que ver essas questões. Tem que ver, né? O esposo, né? Se tiver, então... Alô, Celine Jorge, ela quer saber aqui, ó, quem está tentando arrumar aposentadoria, né, foi aceito, só que ela não recebeu ainda. Ela entrou antes com o pedido. Então ela pode ficar tranquila, porque provavelmente isso está sendo processado ainda, né? O INSS não está em atendimento, eles devem estar trabalhando de alguma forma remota, demora mesmo, tá? O INSS tem aí, por lei, né, um prazo de 45 dias para apreciar o pedido. E normalmente eles não obedecem esse prazo. Então, muitas vezes, uma análise aí de um pedido de auxílio-doença ou de aposentadoria dura 2 meses. Então, para ela, o que vai acontecer? O governo também já autorizou antecipar, né, o pagamento desse benefício. Então, eu acredito até que eles vão dar uma agilidade maior, né, nesses processos. E o dela, ela ficar em casa, quietinha, esperando que vai chegar a cartinha. Se ela preencher os requisitos do benefício, né, ela vai receber a cartinha. Mas ela recebe de toda forma essa carta. Ou indeferindo o pedido dela, porque ela não preencheu os requisitos de um auxílio-doença ou de uma aposentadoria, ou vai chegar comunicando que foi aceito o pedido, que foi deferido, e vai vir lá a cartinha com o número do benefício, né, o valor, o banco que ela vai receber, a data em que vai ocorrer o pagamento, tá certo? Então, ela esperar aí, né, pelo menos, tem que ver quando que ela deu entrada nesse pedido, ela deve ter um papelzinho que o INSS dá, né, com a data do requerimento administrativo, ela esperar aí por volta de pelo menos uns 2 meses, que eu acho, né, até razoável. A ideia é que o INSS
vá também agilizar esses benefícios, né, o processamento desses benefícios. E aí, se de todo caso ela não tiver uma resposta dentro de 2, 3 meses no máximo, ela vai ligar para o 135, que é o número do INSS, tá? E aí ela ligando no 135, né, ela vai fornecer aí o protocolo que ela... Quando ela deu entrada nesse pedido, certamente o INSS voltou com um papelzinho. Então, ela vai ter um número de requerimento, e aí ela vai fornecer, ó, eu queria saber, porque, né, já tem um tempo, já vai fazer 2 meses, 3 meses, por que não recebi cartinha ainda, né? E aqui tá o número que o atendente do INSS vai informar, tá? Então, dela não é auxílio emergencial, dela é benefício previdenciário. Então, quem vai receber benefício previdenciário não tem direito ao auxílio emergencial. Gostaria de saber se uma pessoa que era aposentada por invalidez e na revisão da perícia foi negado o benefício. A pessoa vai receber a última parcela do período de 18 meses em abril de 2020. Qual a medida a tomar? Acho que foi a primeira pergunta que nós respondemos hoje, né? Então, essa pessoa que está aí com essa aposentadoria por invalidez, que foi revista por perícia médica no INSS, vai ter o benefício suspenso, cancelado a partir de abril. O que eu sugiro ela fazer? Ela tem 2 caminhos. Ou ela vai tentar renovar, recorrer desse benefício, que agora é até uma bobagem, porque vai se expor, vai ter que ir no INSS, o INSS não está fazendo perícia, mas pode ser que o governo antecipe, né, o pagamento dessa aposentadoria por invalidez, ou ela pode, então, deixar isso quieto e pedir, depois de abril, né, depois dela receber esse último benefício aí, ela pedir as 2 cotas remanescentes do auxílio emergencial, mas aí ela vai receber só 600 em maio e 600 em junho, né? Mais uma perguntinha. Talvez fazer aqui. as 2 coisas, né? Talvez ela possa recorrer desse cancelamento da aposentadoria por invalidez, pega um atestado, um laudo médico, recorre dessa decisão lá no INSS, não vai ter perícia, né? Porque não está tendo como fazer, mas o governo autoriza o INSS a pagar e, né, pode se cadastrar para receber auxílio emergencial. Mas aí o que ela tem que fazer como boa fé, né? Se for concedido a prorrogação da aposentadoria por invalidez, ela vai ter a obrigação de pedir a desistência do auxílio emergencial, sob pena de quê? Depois ter que devolver isso. Agora, se o INSS entender que não vai, de fato, prorrogar essa aposentadoria por invalidez, nesse momento, aí ela pode, então, dar entrada no auxílio emergencial e receber a cota de referente a maio e junho. O que é fundamental é que ela não vai poder acumular os 2. Ela vai ter que optar. Então, se ela pedir a prorrogação e receber a aposentadoria por invalidez, na hora ela vai ter que pedir a desistência, o cancelamento do auxílio emergencial. E se o INSS não reconhecer, ela dá continuidade, prosseguimento no auxílio emergencial para receber as parcelas de maio e junho. Muito bem. Quem não trabalha de carteira assinada tem direito igual e não tem renda nenhuma? Então, esse auxílio emergencial é exatamente para essas pessoas que não trabalham de carteira assinada, né? Que não tem renda nenhuma. Então, basta fazer o cadastro, né? No aplicativo da Caixa para poder receber. Aí tem que também saber se, né, cidadão acima de 18 anos e se a renda desse grupo familiar aí não ultrapassa 3 salários mínimos, R$ 3.135. Muito bem, acho que agora a última pergunta. Depois tem uns áudios aqui, a gente tinha que ouvir antes, né? Mas aqui a Adélia Morim, ó, é aquela questão lá de quem mora na zona rural, que não tem renda, ou a renda é pouca, não dá para as despesas e nem tem carteira assinada. Vai ter que esperar o segundo momento, né? Que está para ser contemplado aí nesse projeto de lei 873 de 2020, né? E aí lembrando que quem está nessa situação, né? Quem é trabalhador rural, quem é segurado especial, quem é agricultor familiar, técnico agrícola, pescador artesanal, aquicultores, extrativista, todos esses, gente, eu sugiro, né, e foi até uma nota que o sindicato também lançou aí, não fazer o pedido nesse momento, esperar, porque para eles vai ter um projeto de lei próprio, né, que é o 873 de 2020, que vai ter um link próprio, porque senão eles vão complicar a vida deles no futuro, que é em relação a uma aposentadoria na condição de trabalhador rural de segurado especial. Então, vai ter direito sim, eu acredito, mas nesse momento, agora, tem que esperar, né, a regulamentação disso para a categoria específica dos rurais, dos ruralistas.
Muito bem, tá aí, gente, 12:04, a gente vai fazer um intervalo aqui, tem um áudio que eu vou ouvi-lo, né, e na volta aí a gente vê aqui, né, qual o assunto do áudio, tá, pra gente já encerrando também. Rádio Paranaíba. Para enfrentar essa crise e vencer o coronavírus, é fundamental que fiquemos em casa. A CEMIG vai manter as agências de atendimento fechadas por tempo indeterminado e reforça que os canais digitais de atendimento estão à sua disposição. Solicite diversos serviços sem sair de casa pelo aplicativo CEMIG Atende e também pelo CEMIG Atende Web em cemig.com.br. Respeito à vida. Essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. É com satisfação que a Odonto Company informa que já retornou às atividades de acordo com o Decreto Municipal número 443, de 31 de março de 2020, com um horário especial de atendimento de segunda a sexta, de 8 às 18 horas e aos sábados, de 9 às 13. Estamos trabalhando com todas as medidas necessárias e seguindo todas as normas de segurança da Organização Mundial da Saúde e da Vigilância Sanitária. Marque sua avaliação e faça parte da clínica número 1 do Brasil. Telefones 34 3855 2037 e WhatsApp 99184 4970. Rua João Leandro 428, no centro. Responsável técnica Ana Carolina Queiroz Reis. CROMG 43250. CRO da clínica 6085. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou Júlio César Ávila, direto de São Paulo. Good News é um boletim com distribuição gratuita para rádios e todos aqueles que desejarem compartilhar nosso conteúdo, seja pelas redes sociais, WhatsApp, Telegram ou outras plataformas. Esta é uma parceria que firmei com o estúdio RDS do meu amigo Sérgio Fontinelli, a quem agradeço, afinal, quando recebeu o convite para a produção deste conteúdo, ele aceitou de pronto. Obrigado, Sérgio. Nossa ideia é abordar os avanços e as principais iniciativas no combate à Covid-19 no Brasil e no mundo, levando a você boas notícias e, mais que isso, a esperança de dias melhores. Então vamos começar. Você sabia que o número de pessoas curadas do novo coronavírus já passa de 100 mil em todo o mundo? A informação é do monitoramento em tempo real conduzido pela Universidade Americana Johns Hopkins. E você pode confirmar tudo isso no site exame.abril.com.br. A província de Hubei, na China, onde a doença surgiu, é o local que reúne o maior número de curados. São quase 60 mil. Inclusive, os moradores daquela região já podem circular livremente, segundo decisão anunciada pelas autoridades chinesas. Ou seja, os moradores da província de Hubei estão deixando a quarentena. Por lá, o número de novas contaminações foi consideravelmente reduzido. Muitos habitantes já retomaram a rotina de trabalho e os transportes públicos voltam a funcionar progressivamente. Ótimo, não é mesmo? Bom, sendo assim, a gente se fala a qualquer momento, com boas notícias. E cuide-se. Até mais! O mundo no combate à Covid-19. Você está ouvindo na Paranaíba FM. Estúdio ao vivo. Beleza, gente, 12:08, estúdio ao vivo não, né? Tem que lembrar de tirar essas vinhetas, né? Porque a gente tá parado aí também com o estúdio ao vivo, mas estamos sim, né? Com o estúdio ao vivo, com a Débora ao vivo aqui com a gente, hoje tirando aí as dúvidas, né, de você, nosso ouvinte, sobre a questão aí do auxílio emergencial, né? O nosso programa que vai caminhando para os finalmente, espero que tenham sanado, né? Muitas dúvidas aí de você. Tenho aqui uma última pergunta de uma ouvinte. Vamos lá, né? Ela mandou áudio. Dá pra pôr, né? A gente ouviu. No caso da perícia do INSS, ele fez uma perícia do INSS poucos dias em março. Só que pela perícia lá, ele com o laudo não foi concedido o benefício dele. E ele não está com renda nenhuma, ele não tem renda. Só tem um salário mínimo da minha mãe que é aposentada. No caso, ele se inscreveu no auxílio emergencial do governo de R$600. Como vai ficar a situação dele? Ele chama Vantuil dos Reis Barbosa. Obrigada, viu? Bom dia. Aí, obrigada a você, viu, pela pergunta. Como é que ela chama? Ela não falou, não? Acho que não falou. Será que falou? Falou só o nome do pai, do né? Pai. Bom, então, aqui ela já me colocou as informações que eu precisava, Silvano, que o pai fez a perícia do INSS, ao que tudo indica,
né, parece que ele não passou na perícia, né? O povo fala assim, não passei na perícia, apesar que ele levou, né, ela relata aí que ele levou laudo, relatório médico. Bom, precisava saber se eles já receberam a cartinha do indeferimento, que isso certamente vai para o endereço deles. Agora, eu acredito que ele pode sim, né, como ele não tem renda nenhuma, ele pode sim pedir esse auxílio emergencial, porque ainda que o grupo familiar seja só ele e a esposa, ela está me relatando, a mãe dela, né, a esposa do pai, está recebendo o quê? Um salário mínimo de aposentadoria. Se você pegar e dividir essa renda, né, que é inferior a 3 salários mínimos, para esse grupo familiar que é composto por 2, você concorda comigo que cada um vai receber R$ 522,50? Uhum. Então, eles estão exatamente no limite, né? Uhum. Então, ele pode sim, né, o seu Vantuir pode sim fazer o requerimento desse auxílio emergencial, porque como ele não foi contemplado, né, com um benefício previdenciário e está sem renda nenhuma, né, ele pode sim dar entrada nesse auxílio emergencial, tá? Aí é ir no site da Caixa ou no aplicativo pelo celular, fazer o cadastro, né? E se tiver dúvida, ligar para o 111 para ele ser contemplado aí, né, nessa cota. Aí ele vai receber uma cota de R$600. Uhum. Muito bem. Última pergunta mesmo, gente, ó, agora, de um ouvinte que acabou de mandar. Ele até mandou uma fotinha aqui, ó. Diz ele que está tentando, deixa eu ler aqui o questionamento deles. Ele que foi fazer a inscrição no auxílio, aparece a imagem, né? Ele mandou aqui a imagem, aí todos os dias fala para tentar novamente amanhã, né? Ele quer saber como é que ele faz para resolver esse problema, né? Isso daí vai começar a surgir um monte de problema do acesso, né, de congestionamento. Porque é muita gente, né, acessando ao mesmo tempo. Então, ir tentando todo dia. Eu sugiro fazer em horários, assim, que ninguém vai fazer. À noite, né? Sabe? Igual tem gente que fica de madrugada ou muito cedinho, porque isso pode ser um congestionamento aí do próprio, né, do provedor ou do próprio sistema aí da Caixa. E também, né, falar para ele que ele pode ligar no 111 para ver o que aconteceu, né? Ele já tem os números aí, ele pode falar, né, printar essa tela aí, mostrar, enfim, ligar no 111 para ver se tem algum erro, né, alguma inconformidade. Mas aí tentando nos horários que a gente imagina que não vai ter tanta gente acessando ao mesmo tempo, né? De madrugada ou muito cedinho. Uhum. Enfim. Só não desiste, viu? Não desanima. Uma hora vai dar certo, vai. Tá? Muito bem, gente. Agora, 12:12. Acho que acabou, né? Foram várias, né, Silvano? Várias boa. dúvidas, que bom, gente. Obrigadão aí pela participação, tá? Espero que a gente, né, tenha conseguido aí tirar um pouquinho das dúvidas aí de você, tá bom? Caso tiver mais alguém que tenha alguma dúvida, né, pode mandar aí pra gente, né? A gente marca outro bate-papo aí com a Débora. Eu gostaria de agradecer, né, ela, né, pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, né, durante todo o programa, né, que a gente tirou aí para falar sobre esse assunto, que eu acho de muita importância, né? E eu acho que é um trabalho. O trabalho da gente aqui é esse, né? A gente até comentava agorinha sobre a questão. Eu, por exemplo, acompanho muito aí essa questão desse coronavírus, muita gente passando dificuldade, né? E diante de muita gente passando dificuldade, a gente fica olhando e se sente tão impotente, né? E gostaria de fazer algo, né, para ajudar, amenizar um pouquinho a vida dessas pessoas. Eu acho que esse trabalho aqui que a gente está fazendo é algo, né, que a gente está fazendo aí, em levar informação para você aí do outro lado que nos acompanha. Obrigadão, viu, Débora? Bom, eu é que agradeço, Silvano, pelo espaço, agradeço ao Rogério, o pessoal da rádio, eu tenho um carinho muito especial por vocês, assim, eu quero voltar e fazer mais programas, vamos, né? Sim, vamos com outros combinar. temas, num outro contexto, né, que não esse de muito sofrimento para muitas pessoas. E, bom, eu fiquei super feliz, eu nem achei que fosse vencer o horário todo do programa, porque foram muitas as dúvidas, né? E, assim, às vezes a pergunta de né, a pessoa mandou, mas é a dúvida de muitos, então foi muito produtivo. Eu só tenho que agradecer mesmo pelo convite, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? Como a gente estava falando aqui no intervalo, a gente o Silvano compartilhou também desse sentimento de impotência que a gente está vivendo, né?
E eu fico assim, todos os dias eu fico pensando, né, que eu tô dentro de casa, que eu tô segura, que eu tô bem, né, na verdade a gente tem que reconhecer os nossos privilégios, né, fico pensando nos profissionais de saúde que não tem escolha, né, de não sair, que estão na linha de frente aí do combate dessa pandemia, no pessoal que recolhe o lixo, né, gente, eu fico pensando tudo isso, né, e assim, o quanto cada serviço, cada pessoa é essencial, né, a gente não pode esquecer disso. E a minha função, né, que eu posso contribuir nesse momento é me colocar à disposição mesmo, com os meus conhecimentos, com o meu saber jurídico, para estar à disposição aqui mesmo de todos vocês com dúvidas. Vou tentar bolar alguma coisa via universidade para a gente ver com os alunos, né, o que pode se fazer para ajudar essas pessoas nesse cadastro. Claro, obviamente, a gente, né, se comprometendo a manter as medidas de segurança, de sanitária, tudo certinho. E foi um prazer enorme estar aqui. Se as dúvidas continuarem, a gente vai combinar aqui, né, Silvano? Talvez o Silvano me manda pelo WhatsApp, eu gravo um áudio, ele destina um tempo aí do programa durante a semana para tirar, ou eu posso voltar, dependendo do volume de perguntas, né? Eu espero que tenha sido proveitoso para todos os ouvintes, esclarecedor, né? E no mais é só agradecer e que a gente aproveite esse período também, né? A gente está num período muito especial, né? De quaresma, de quarentena, de Páscoa, para fazer as reflexões necessárias que a gente tem que fazer, né? Eu acho que isso que está, né, a gente está se submetendo, se expondo a essa situação para refletir sobre o nosso modo de vida, sobre o nosso planeta, sobre as pessoas mais vulneráveis, sobre o cuidado com os idosos, sobre os nossos privilégios, né, sobre o dever que a gente tem de contribuir para as pessoas que estão passando dificuldade, né, que não têm né, muitos recursos como muita gente na nossa sociedade tem. Então, o momento é esse, o chamado é esse e é agora. E é um momento da gente, depois que tudo isso passar, né, a gente voltar e passar por isso e voltar disso tudo como seres humanos melhores. Melhores, né? A ideia é essa, né? A gente tem que evoluir. Eu acho que isso tudo está acontecendo para a gente evoluir mesmo, para a gente melhorar como ser humano, né? Olhar para o seu semelhante, olhar para um idoso, né? Saber que ele era uma pessoa de risco, que a gente conseguiu, né, fazer com que esse vírus não atingisse, olhar para os profissionais de saúde, para os professores, para todas as profissões, porque eu acho que tudo é essencial, né? Cada um tem uma importância. Como eu falei, eu fiquei pensando assim, o que me diferencia de o cara que vai lá recolher meu lixo é só porque eu estudei um pouco mais, mas olha o tanto que ele está sendo mais fundamental do que eu nesse momento. Né? Deixar a cidade limpa, né? Eu tenho ressaltado que muito o trabalho aí dos caminhoneiros, né? Abastecendo as cidades, né? Não pararam, né? Porque se eles param, como é que faz, né? Ia faltar comida aí na nossa mesa, remédio, insumos, a máscara aí que você está usando, o álcool em gel que você está usando, ia faltar tudo isso. O pessoal da agricultura, do agronegócio também, o pessoal na zona rural, né? Que está ali também na lida todos os dias, né? Para não deixar faltar ali o alimento na sua mesa, o leite, o ovo, a cenoura, a batata, enfim, tudo, né, como a Débora mesmo disse, tudo aí tem o seu papel muito importante, né? Nós Todo somos mundo, interligados, né? Então não tem jeito. Eu acho que o grande recado é isso, né? A gente vê o quanto que a gente é interdependente um do outro, né? E somos mesmo, né? É reconhecer isso. Muito bem, gente, tá? Então, foi para vocês programa especial, agora 12:18.